Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara o projeto que cria o Estatuto do Paciente. A proposta é evitar que quem precisa dos serviços de saúde fique sem informação ou seja discriminado de alguma forma. O autor do projeto é o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. Ele é o nosso convidado nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, eu dei uma olhada no projeto e uma coisa que me chamou a atenção, em primeiro lugar, a questão da informação. A gente, mesmo assim, em médico particular, às vezes a gente tem dificuldade de ter acesso à informação, de saber do diagnóstico correto, e no caso dos hospitais de internação, de ter acesso ao prontuário. Eu vi que o seu projeto tenta corrigir um pouco essas falhas, não é? Exatamente. Nós não dispomos ainda no nosso país de uma legislação que reconheça o paciente enquanto um sujeito de direitos. Nós temos algumas leis estaduais, nós temos códigos de ética ou de conduta profissional por parte de profissionais da saúde, nós temos o direito à saúde consagrado na Constituição, mas a exemplo de uma gama muito grande já de países que têm leis específicas que tratam dos direitos do paciente, o Brasil ainda não tem essa legislação. Então, o nosso objetivo com esse projeto que institui o Estatuto dos Direitos do Paciente é exatamente colocar na nossa legislação o paciente enquanto um sujeito que é um sujeito que tem direitos. Isso vai, obviamente, que mudar a cultura tanto dos pacientes como dos profissionais de saúde. Então, o objetivo é exatamente esse, abrir esse debate para que, em última instância, haja uma melhora dos cuidados à saúde das pessoas. Um outro ponto que eu vi lá na proposta é o direito ao acompanhante. E isso também eu sei que é motivo, às vezes, de conflito, de polêmica, principalmente nos hospitais públicos, não é? Bom, importante dizer que quem teria que seguir, digamos, o Estatuto dos Direitos do Paciente? O paciente também tem deveres e responsabilidades, podemos falar isso depois. Sim. Mas esse estatuto ele se aplica tanto aos serviços públicos quanto aos serviços privados. E se aplica também, obviamente, aos profissionais responsáveis pelos cuidados aos pacientes. Então, ele tem toda essa gama de direitos. Agora, além da questão do direito ao acompanhante, o estatuto prevê que o paciente tem o direito de indicar um representante seu para aquelas situações em que ele está impossibilitado de se exprimir. Então, ele já pode, né, no momento em que ele tem uma baixa hospitalar ou que ele vai ser submetido a um tratamento, ele passaria a ter o direito de indicar um representante que tomará as suas decisões em seu nome, caso ele fique numa condição em que ele não possa se exprimir. Então, tanto tem o direito ao acompanhante, como tem o direito do seu representante, que passa a ser nessas hipóteses em que o paciente não tem condições de se exprimir, é esse representante do paciente que terá direito ao acesso amplo às informações sobre o diagnóstico, sobre as várias possibilidades e hipóteses de tratamento, né? Então, esse representante também teria o direito de ter acesso a essas informações e à tomada de decisões por parte do paciente. O senhor está falando de decisão. Uma das decisões mais difíceis, às vezes, no tratamento é a questão dos cuidados paliativos, né? Tem um momento ali em que, às vezes, o próprio paciente decide que não quer ser submetido a tratamentos invasivos, ele não vê muito sentido em se submeter a alguns procedimentos. Essa parte dos cuidados paliativos também está na sua proposta, não é? Sim, é importante dizer também que o paciente tem que fornecer todas as informações para quem está atendendo, né? Então, as doenças pregressas, os medicamentos que eventualmente ele faça uso ou já fez uso, seguir adequadamente as orientações médicas, mas nessa parte dos cuidados paliativos, de fato, quer dizer, às vezes a pessoa tem uma dor crônica e não quer tomar um medicamento que lhe causa efeitos colaterais, que às vezes lhe causam mais incômodo do que a própria dor que ele sente. Então ele vai pedir um outro medicamento, enfim, o paciente também tem o direito de tomar decisões sobre o seu tratamento.
inclusive, infelizmente, em relação à morte, não é? Porque tem muitas vezes o paciente se vê nessa questão de eu não quero ter esse tratamento, eu prefiro que não seja invasivo e mesmo que as consequências sejam negativas para mim, não é? Não, aí sempre é uma questão onde quem atende vai ter que colocar o risco do procedimento, né? Então já há muitas vezes decisões que são tomadas de não fazer um determinado procedimento, porque o risco, se o paciente é um paciente de risco, digamos assim, o risco do procedimento pode ser mais alto do que o benefício que ele tem. Então isso, de certa forma, são decisões, né, que são tomadas, e isso até o projeto não vai adentrar nisso. Agora, é lógico, o paciente tem o direito de fazer a opção do tratamento que ele quer fazer. O senhor falou nisso dos deveres também, né, para não ficar só nos direitos. Quais são os principais deveres do paciente? O senhor já falou alguns, que é esse de prestar o maior número possível de informações para não haver erro, né? Contar a história pregressa da sua saúde para poder ter um atendimento melhor, não é? Exato, quer dizer, isso tudo, como eu dizia antes, ele vai melhorar os cuidados em saúde, tanto por parte dos pacientes como por parte dos profissionais de saúde, né? Então, o paciente tem que também ter as suas responsabilidades, né? Informar corretamente ao médico aquilo que é solicitado, né? Informar de doenças que ele já teve no passado, informar de medicamentos. Ele não precisa saber o nome, mas ele pode levar as receitas que ele tem, os medicamentos que ele usa. Tudo isso são obrigações também do paciente e seguir adequadamente as orientações médicas a partir do momento da tomada de decisões quanto ao tratamento. A sua proposta também fala muito na questão da discriminação, né? Ela impede que qualquer paciente seja discriminado e o senhor coloca uma série de motivos, né, dessa discriminação. O que levou o senhor a incluir esse tipo de artigo no seu projeto? Bom, em linhas gerais, a gente coloca lá que o paciente não pode sofrer nenhuma forma de discriminação, seja de idade, de sexo, de raça, de etnia, de condição social, enfim, nenhuma forma de discriminação, né? Então, ele está trabalhando essa ideia que vem dos direitos humanos, né, que estabelece, né, que as pessoas têm o direito de serem tratadas sem nenhuma forma de discriminação, também para o âmbito dos direitos do paciente, né? Então, são questões que, obviamente, a ampla maioria dos serviços de saúde não discriminam os pacientes, mas pode haver, e há às vezes alguma condição, de que haja discriminações. Então, tem questão de uma novidade, um fato inusitado, por exemplo, um travesti que chega num hospital, às vezes um profissional de saúde não está acostumado a lidar com um travesti, não sabe nem como abordar, o que perguntar, e aí acaba cometendo algum tipo de discriminação, né? sem sombra de dúvidas, quando eu digo nenhuma forma de discriminação, se um travesti ou um transexual, enfim, vai fazer um tratamento, se ele sofreu alguma discriminação, o Estatuto dos Direitos do Paciente lhe confere o direito dele ter o atendimento digno como a qualquer outro cidadão. Quer dizer, a pessoa tem que ser tratada dentro da sua dignidade humana. É que também esse conceito, digamos assim, de direitos do paciente, ele é, inclusive em escala internacional, uma concepção muito nova. É só a partir da década de 60 que começa a se discutir isso. Veja que a Convenção das Nações Unidas para os Direitos Humanos é de da década de 40, né? E o Brasil é signatário da Convenção, né? Quer dizer, foi preciso 20 anos posterior à concepção dos direitos humanos para que alguns países fossem trazendo para dentro dos direitos do paciente, que são pessoas que se encontram numa situação de fragilidade, no momento em que tem algum agravo à sua saúde, passassem a também se trabalhar em vários países legislações específicas que trazem esse conceito para dentro dos direitos do paciente. E no Brasil ainda não chegamos a tanto. Então, nosso objetivo ao ofertar o projeto de lei foi trazer esse debate. Eu queria fazer uma referência aqui, que o projeto que eu apresentei, a rigor, ele não foi um projeto elaborado por mim exatamente, né? Eu fui procurado pelo Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição. É um hospital enorme, um grupo hospitalar enorme,
no estado do Rio Grande do Sul, pertence à União, né? Ele é vinculado ao Ministério da Saúde. E lá no Grupo Hospitalar Conceição, o Comitê de Bioética, que tem a participação dos trabalhadores em saúde, dos profissionais de saúde e também representantes dos usuários do Grupo Hospitalar Conceição, foi no âmbito do Comitê de Bioética que se elaborou a Carta dos Direitos do Paciente do Grupo Hospitalar Conceição. Então, a partir desta Carta dos Direitos do Paciente do Grupo Hospitalar Conceição, nós adaptamos para termos uma legislação nacional. Veja que não é só direito de usuário do SUS, né? É mais do que o direito do usuário do SUS, né? E não é só aquilo que o Código de Ética ou de Conduta Profissional de um determinado segmento profissional da saúde determina. É muito mais do que isso. Bom, tá, deputado, olha, muito obrigado pela entrevista e boa sorte no caminho desse projeto que certamente vai ajudar muita gente. Obrigado. Ele já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, ele segue agora para a Comissão de Seguridade Social e Família e depois ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Como ele é terminativo nas comissões, transitando aqui, ele vai ao Senado. Ok, muito obrigado e sucesso. Obrigado. Eu conversei com o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, sobre os direitos do paciente. Esta e outras edições do Palavra Aberta também estão na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.